Nosso Jesus maravilhoso. Amém, Jesus. Que bom ver você aqui. Boa tarde. Ih, tá muito fraco isso aí. Boa tarde. Que bom te ter aqui. Muito, muito, muito bom te ter aqui. Que bom que você veio. Você que está aqui pela primeira vez, saiba que você é muito bem-vinda aqui nessa casa. Amém? Nós do Culto Elas, a equipe Elas, nós abraçamos vocês, nós recebemos vocês com muito amor, com muito carinho. Muito bom mesmo ter você aqui, ver você aqui e podemos nos encontrar num culto tão maravilhoso como esse. Você já está sentindo a presença de Deus? Deus é bom demais. Mas eu tenho que te falar uma coisa, isso é só um pouquinho do que Ele vai fazer. Tem muito mais ainda para acontecer, no nome de Jesus. Pode se sentar. Deus tem coisas grandes para fazer aqui nessa tarde. E esse agora é o momento da palavra, o momento que nós vamos ouvir Deus falar. Nós falamos com Deus, agora nós vamos ouvir Deus falar. E eu quero que, se você tem a sua Bíblia, você pegue ela na sua mão. Se você não tem ela, a Bíblia em papel, mas você tem uma Bíblia digital aí com você, pode pegar o seu celular, não tem problema. Se você não tem Bíblia digital, você não tem a Bíblia em papel, você pode levantar a sua mão e nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Pegou aí? Deixa eu ver se vai dar certo aqui, senão vai cair. Vai dar certo. Vamos lá, então? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 no nome de Jesus. Sim, Senhor, nós estamos com a Tua palavra na nossa mão, o nosso coração está aberto e nós estamos aqui receptivas para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos, não te detenhas. Não te detenhas de operar aqui, Deus. Não te detenhas de derramar do teu Espírito. Não te detenhas de fazer aquilo que o Senhor propôs para essa tarde. Espírito Santo, tenha liberdade. Fale, Espírito Santo, de forma particular e única a cada coração. Pai, nós estamos aqui aos teus pés. Como Maria, escolhemos a boa parte. Escolhemos, sim, Jesus, te ouvir. Então nós te pedimos, Pai, nos ajude. Cale todas as vozes do nosso coração agora. Que toda voz de preocupação, toda voz de ansiedade, toda voz de dor, de tristeza, em nome de Jesus, que seja calada agora. E que somente possamos ouvir a tua voz. O nosso coração e os nossos ouvidos espirituais estão abertos para ouvir somente a tua voz, a tua doce voz. Então fale conosco em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o Jardim das Borboletas. Durante todo esse ano nós estamos trabalhando esse tema, #Vem Voar. E o que Deus colocou no nosso coração? Que Ele quer despertar em nós mulheres todo o nosso potencial. Não pela metade, não só um pouquinho, não só uma parte, mas todo. Diga graças a Deus. Todo o nosso potencial, porque dentro de cada uma de nós, Deus colocou dons, Deus colocou talentos, Deus colocou capacidades, e Ele quer usar, Ele não colocou por colocar. E Ele quer que isso seja despertado, Ele quer que a gente realmente se mova em espírito, que a gente possa realmente ser usada por Ele, não
para a nossa honra, não para a nossa glória, não para alguém dizer, olha, que legal como fulano é usada, nada disso, mas para a honra e para a glória do Senhor. Nós somos só os instrumentos, mas cada uma de nós aqui somos instrumentos nas mãos do Senhor, e Ele usa, e Ele quer usar. E Ele quer usar. Agora, se a gente não sabe que a gente tem isso dentro de nós, se a gente não compreende, se a gente não entende que há um chamado, há um dom, há algo de Deus para a minha vida, que eu não nasci por nascer, que eu estou aqui por um propósito, se eu não sei disso, eu posso acabar vivendo os meus dias por viver. Eu posso acabar fazendo com que a vida ela não seja vivida por completo. Eu não alcance tudo o que Deus tem. Eu fico ali com um pouquinho e já fico satisfeita. Porque eu não sei que tem mais. Porque eu não sei que eu posso mais. Me lembrei agora daquela figura, tenho certeza que algum dia você já viu, do elefante numa estaquinha, sendo segurado por uma estaquinha pequena. O elefante pode ou não pode, com um passo, acabar com aquela estaca? Pode, aquela estaca não segura nada, mas na cabeça dele, ele não pode. E se na cabeça dele ele não pode, ele não faz nem esforço para tentar, porque ele tem certeza que ele não pode. E às vezes nós estamos assim. Não se ofenda, nós somos elefantes. A gente não gosta dessa comparação, né? Mulher não gosta dessa comparação. Mas nós somos que nem elefantes na estaquinha, pensando assim, não tem nada demais para mim. Deus usa outras pessoas, outras mulheres, eu me inspiro nelas, mas quem sou eu? Quem sou eu? E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Então, hashtag vem voar, amém? Vem voar, mas voar onde? Onde que eu vou? Onde? Qual é o ambiente? Que lugar é esse? Nós vamos falar sobre isso. Essa palavra hoje é uma palavra de instrução e direcionamento. É uma palavra de instrução e direcionamento. Não é uma palavra que de repente vai motivar você, que vai fazer você sair daqui, mas é uma palavra que vai te instruir e te direcionar. Então preste muita atenção, porque como nós oramos aqui, eu creio no poder da oração, você crê? Nós oramos aqui para o Espírito Santo falar de forma particular, e essa é uma palavra muito particular. É uma palavra muito particular, muito, muito mesmo. O Espírito Santo vai falar com você. Não adianta nem olhar para a mulher do lado e pensar, foi para ela. Não, é para você. Se você é com você, o Espírito Santo vai falar ao seu coração exatamente o que você precisa ouvir. Exatamente o que você precisa ouvir. Ele vai te direcionar, ele vai te instruir, no nome de Jesus. Primeiro ponto, qual é a importância de nós observarmos o lugar geográfico que a gente ocupa? Uma borboleta voa, mas voa em algum lugar, é ou não é? Voa em algum jardim. Geralmente, quando nós vamos para algum lugar que é mais florido, tem mais verde, tem mais chance de encontrarmos borboletas. Quando nós tratamos o jardim das borboletas, estou falando desse ambiente, o lugar onde nós estamos inseridos. E qual que é a importância de observar o lugar onde nós estamos? Nós vamos estudar sobre isso. Segunda pergunta, o quanto o meu posicionamento geográfico influencia no meu posicionamento espiritual? Como assim? O quanto o meu posicionamento geográfico, ou seja, onde eu estou fisicamente, influencia no meu posicionamento espiritual? Será que tem a ver? Será que o lugar onde eu estou influencia no meu posicionamento espiritual? Será que meu posicionamento espiritual influencia no lugar onde eu estou? No ambiente geográfico, no lugar físico? Vamos ver sobre isso também. E como saber se eu estou no jardim perfeito? Olha para a mulher que está do seu lado e diga, tem um jardim perfeito para você. Um jardim perfeito para você. E tem. Abra sua Bíblia em João 12. João capítulo 12.
João, capítulo 12. Nós vamos ler um versículo que vai nos ajudar bastante a entender essa palavra. João 12, versículo 26. Aqui é Jesus falando, e ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Você já ouviu alguém falar assim? Onde eu vou, Deus vai. Já ouviu? Ah, onde eu vou, Deus vai. Quando eu leio esse versículo, eu vejo que é bem o contrário. Que é onde Deus vai, não é Deus que me segue, eu que sigo Ele. E às vezes a gente inverte realmente, a gente não fala só isso da boca para fora, mas a gente realmente acredita que a gente pode ir a qualquer lugar e Deus irá conosco. Mas não é isso que está escrito aqui. Diz, se alguém quer ser meu discípulo, faz o quê? Siga-me, pois meus servos, ou aqui nessa tarde, minhas servas, devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Como eu vou ser discípula de Jesus, se eu não vou onde Ele vai? Se eu não sigo Ele, se eu não entendo que eu tenho que ir para onde Ele está me conduzindo? Como que eu quero ser uma discípula de Jesus, uma serva, alguém que diz assim, eu sigo a Jesus? Como eu quero ser essa pessoa, se eu não presto atenção para onde o Espírito Santo está me mandando ir? Espiritualmente, em oração, nas atitudes espirituais, no meu jejum e também geograficamente. Porque Deus nos manda para lugares também, Ele nos direciona também lugares físicos que nós devemos estar e lugares físicos que nós não devemos estar. E aí nós vamos para a primeira pergunta: qual é a importância de observar o lugar geográfico que eu ocupo? Qual que é a importância? Tem lugares que a gente escolhe estar. Por exemplo, você escolhe qual igreja você congrega. Você escolhe o seu trabalho. Você pode até dizer assim, eu não tinha muita opção, mas você escolheu dizer sim para aquele trabalho. Você escolhe onde você mora, a casa, a cidade, a vizinhança, o bairro, você escolhe. Esses são os seus jardins. Esses são os lugares onde você age, onde você atua. Esses jardins. E eu quero... Hoje, nessa tarde, nós vamos pensar muito sobre esses jardins, esses lugares que nós escolhemos. Esses lugares, será que esses lugares são os lugares certos? Que jardim é esse que eu estou inserida? Será que eu estou entendendo o que Deus quer de mim? Por isso que eu disse que essa palavra é uma palavra muito particular. Porque Deus vai falar ao nosso coração, Ele vai nos mostrar quais são esses jardins. Primeira coisa importante, eu preciso saber que isso importa para Deus. Se eu não entender que isso é importante para Deus, eu não vou prestar atenção para a forma que Ele está me movendo. Veja bem, Deus, Ele não nos traz assim, o lugar certo no sentido da condição daquele lugar. O lugar certo... um lugar que tenha muito luxo, um lugar que eu tenha todas as condições, não. Às vezes o lugar certo não é com aquela condição, não tem a condição ideal. Às vezes o lugar onde nós devemos estar não tem a condição ideal. Lembra de José? O lugar que ele tinha que estar era lá na casa de Potifar, mas era uma condição ideal? Não. Ele estava lá como escravo. Não era na condição que ele queria, mas era o lugar certo. Ele precisava passar por aquilo. A prisão era um lugar certo para José? Não. Era o lugar certo, mas tinha a condição ideal? Não tinha, era uma prisão. Ele era um prisioneiro. Mas era o lugar certo. Então não tem a ver com a condição.
Não tem a ver com a condição do lugar, mas tem a ver com o lugar onde Jesus está. Lembre-se, onde Ele vai, eu vou, eu sigo a Ele. Então eu tenho que prestar atenção para onde Deus está indo, para onde Jesus está indo. Eu preciso saber que isso importa para Deus. Segundo ponto, Deus, por toda a história bíblica, moveu pessoas de um lugar para o outro, para que elas pudessem estar no lugar certo. Se o nosso lugar geográfico, se o nosso posicionamento geográfico não fosse importante, por que será que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei? Se não fosse importante o lugar físico onde nós estamos, Deus deixava Abraão lá e fazia o que tinha que fazer lá. Mas importa, o lugar onde nós estamos importa, o lugar onde você mora importa, o lugar onde você congrega importa, o lugar onde você trabalha importa para Deus. E se importa para Deus, tem que importar para nós. Tem que importar. Deus, eu estou no jardim que o Senhor preparou para mim? Sabe por quê? Porque Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe exatamente das nossas necessidades. Ele sabe que tipo de flor a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa estar cercado. Eu vivi uma experiência incrível por esses tempos. A gente passou uma situação bem difícil lá em casa. Acho que quase todas as mulheres aí sabem, acompanharam, né? Meu esposo teve Covid, ficou 40 dias no hospital, 32 dias na UTI. E desde que nós nos casamos, nós nos mudamos muitas vezes. Nós vamos fazer 10 anos de casados esse ano e a gente já morou em 10 lugares diferentes. Então você já pode imaginar o tanto que a gente já se mudou, né? Nós já nos mudamos muitas vezes. E eu nunca tinha morado perto de pessoas conhecidas. Eu sempre morei em lugares onde eu não conhecia ninguém. E na nossa última mudança, por isso que eu falo da importância de nós nos mudarmos para o lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Não quer dizer que tenha que se mudar. Às vezes a gente já está no lugar certo, mas às vezes não. Então, quando nós nos mudamos para lá, eu achei estranho, porque eu não estava acostumada a ter gente conhecida perto. E nós dois, era sempre nós dois, só nós dois. Então, a nossa vida era muito nós dois. E agora eu tinha uma vizinha, que era a prima do meu esposo, e eu ficava pensando, será que eu vou me acostumar a ter uma pessoa que me conhece perto? Porque aí é aquela coisa, para na janela, conversa, pede uma coisa emprestada, faz não sei o quê, né? E pergunta, vocês vão fazer tal coisa, vocês vão não sei o quê. E eu ficava às vezes meio assim, tipo, não gosto de ficar dando explicação, sabe? Não era por mal, era por ser vizinha, amiga, sabe? Aquela coisa de conversar. Mas é que eu não estava acostumada. Eu estava acostumada a ser sozinha, estava acostumada, né, a ter lá minha vida, meu mundinho. Só que quando tudo isso aconteceu, quem é que Deus usou? Foi a pessoa mais importante? Foi a minha vizinha, que estava ali, que podia me dar todo o suporte que eu precisava. Me dava almoço, carona, que ainda por cima, no meio de tudo isso, meu carro estragou. Tive que chamar guincho. Hoje eu estou rindo, mas na época, pastor, fiquei chorando. O senhor não sabe, estou aqui com o carro estragado, tem que chamar o guincho ainda. Eu ficava pensando, mas não tem mais nada de ruim para acontecer. Né? As coisas parecia que, né, estava pesado. Mas Deus usou. Aquele lugar onde eu estava era o lugar perfeito. Eu nunca tinha morado no térreo, hoje eu moro no térreo. Se eu não morasse no térreo, quando o Gui saiu do hospital, a gente não ia poder ir para casa, porque ele não conseguia subir a escada. Era o lugar ideal, era o jardim que a gente precisava estar, pelo menos nesse momento. Não sei até quando, né? Porque a gente é meio nômade, então vamos ver até quando, mas por enquanto é ali. E é o lugar perfeito, é o lugar exatamente que eu precisava estar. É muito importante nós percebermos isso. O nosso lugar, nosso posicionamento geográfico importa, sim. Importa. Vai chegar um momento, às vezes, que Deus vai começar a te incomodar quanto a alguma coisa, a um lugar que você está inserido. Às vezes ao trabalho,
às vezes é um curso que você está fazendo, uma casa que você frequenta, amizades que você costuma ter, lugares que você costuma ir. O Espírito Santo vai começar a incomodar, preste atenção. Lembra de Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O lugar geográfico importa. Paulo, em Gálatas 2:2, diz: eu fiz essa viagem por uma ordem expressa de Deus. Olha que forte. Paulo fala, eu fiz essa viagem por uma ordem expressa. Deus me mandou fazer essa viagem. Mudança geográfica. Deus manda. Tem coisa que Deus manda fazer e tem que fazer. Ah, mas eu nunca me imaginei. Ah, mas eu nunca pensei tal coisa. Quantas vezes nas cartas Paulo fala, né? Eu queria estar com vocês, mas eu não posso porque o Espírito Santo não me deixou ir. O Espírito Santo quer liderar a sua vida por completo. O Espírito Santo quer liderar onde a gente mora, Ele quer liderar onde a gente trabalha, Ele quer liderar onde a gente congrega. Eu não tenho medo de falar isso aqui. Eu sei que a pastora e o pastor não vão ficar bravos comigo por eu estar falando isso, porque nós temos que ser liderados pelo Espírito Santo. Nós temos que ser liderados pelo Espírito Santo em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, mudança geográfica importa para Deus. Importa. Você lembra de Jesus? Quando avisaram ele que Lázaro estava doente, estava enfermo e precisava ir? Ele foi imediatamente, né? Você lembra disso? Ele não foi. Ele não foi porque não era hora de ir. Ele ficou. E ele chegou lá quando Lázaro já estava morto. E o que ele faz com Lázaro? Era a hora certa de Jesus estar lá. Jesus era completamente guiado pelo Espírito Santo. Nós não temos dúvida disso. Ele sabia que era a hora de ir e ele foi na hora de ir. O lugar onde nós estamos importa. E o Espírito Santo, ele quer nos dirigir sobre os lugares geográficos que nós ocupamos. Ele quer dirigir isso. Ele quer ter esse poder. E aí, teria inúmeros exemplos para dar para você. Mas eu acho que o Espírito Santo já convenceu você que o lugar geográfico importa. O lugar geográfico importa muito. Sabe o que mais a palavra nos ensina? A palavra nos ensina a orar pelo lugar onde nós estamos. Se isso não fosse importante, Deus não nos ensinaria a orar. Em Jeremias 29:7 diz: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O lugar onde nós estamos precisa estar nas nossas orações. Você ora pelo lugar onde você está? Pela sua igreja, pelo seu trabalho, pela sua cidade, estado, país? Você ora? Você apresenta a Deus? O lugar geográfico importa. E eu preciso orar por ele. Deus, obrigado porque o Senhor me deu essa cidade para morar. O Senhor me deu essa igreja para congregar. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por esses lugares que o Senhor está me fazendo fluir. Obrigado pelo meu trabalho. Ou quem não trabalha fora, obrigado porque o lugar geográfico que o Senhor tem para mim é a minha casa. É a minha casa. Criando os meus filhos, é cuidando do meu marido. É trabalhando aqui. Obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Senhor, eu oro que haja prosperidade aqui. Porque é o que diz a palavra. Na prosperidade desse lugar, eu terei prosperidade. Senhor, eu oro para que o Senhor revele a tua palavra aos pastores da minha igreja. Porque eu serei abençoado por isso. Eu também vou receber disso. Amém? Então, lugar geográfico importa muito. Eu te pergunto, o lugar onde você está, é o lugar que Deus quer que você esteja? Será que o lugar onde você está, a rua que você mora, a casa que você mora, a igreja que você congrega, o trabalho que você está empregado, ou o trabalho que você executa, é o lugar onde Deus quer que você esteja? As amizades que você tem, as casas que você frequenta.
Deus, Ele quer nos ensinar a respeito disso. Ele quer nos instruir. Agora, o ponto de número 2. Meu posicionamento geográfico influencia no meu posicionamento espiritual? E o meu posicionamento espiritual influencia no meu posicionamento geográfico? Em outras palavras, como o ambiente geográfico pode influenciar na minha vida espiritual e como a minha vida espiritual pode influenciar no ambiente que eu estou inserida? Que relação isso tem? Ponto número 1. O ambiente errado pode comprometer o seu futuro. Olha que sério isso. O ambiente errado pode comprometer o seu futuro. Você lembra de Ló? Nós estávamos falando de Abraão. Ló era o sobrinho de Abraão, que andou junto com Abraão por um período, e depois, sem direção de Deus nenhuma, ele escolheu ir para Sodoma. Ele olha e acha para aqueles lados de lá melhor, e ele vai para lá, sem direção, sem orar a Deus, sem perguntar para Deus onde era para ele ir, sem tentar ficar do lado de Abraão, sem nada. Ele simplesmente procura o melhor lugar aos olhos e ele vai. Que erro! Que erro que a gente não pode cometer. Ir sem orar, ir sem pedir direção para Deus. E simplesmente fui. Troquei de igreja. O Espírito Santo te convenceu a isso? Te mostrou? Na verdade eu nem orei, olhei um culto, gostei e fiquei. Cuidado. Cuidado, tem que ser direção do Espírito Santo. Me mudei. Você se mudou? Mudou de casa? Mudei. Você orou a Deus sobre isso? Não, a casa estava num preço ótimo. O aluguel estava num preço ótimo. É de Deus, fui para lá. Cuidado. Oração. Oração a cada movimentação. Deixa o Espírito Santo dirigir você. E o Ló simplesmente olhou e disse: que bonito esse lugar, vou para lá. Que responsabilidade, né, pastora? Levou toda a família para lá. Era um lugar sujo, podre. O que se faziam em Sodoma não agradava a Deus, e Ló construiu a casa dele lá. Sabe o que acontece? Deus destrói Sodoma e Gomorra, e Ló é tirado de lá por amor a Abraão. Deus tira Ló de lá. Quando eles estavam saindo da cidade, o anjo já havia dito, já tinha dado a ordem e disse: não pode olhar para trás. A mulher de Ló corrompida, a mulher de Ló que antes andava junto com Abraão, com a Sara, antes estava lá dentro, daquela família, cultuando a Deus, e agora tinha sido levado por Ló lá para dentro daquela cidade, tinha aprendido aqueles costumes, toda a família. O que a Bíblia diz que acontece? Que aquela mulher olha para trás, e a esposa de Ló se tornou uma estátua de sal. Ló segue com as suas filhas aprenderam aqueles costumes que Ló permitiu que elas aprendessem, colocando elas dentro daquela cidade. E a Bíblia diz que as filhas de Ló embebedam Ló e têm relação com ele, têm filhos dele. Filhos dele. Você consegue imaginar a destruição dessa família? Tudo por conta de posicionamento geográfico e espiritual errado. Entende como isso é sério? Entende como é sério o lugar onde a gente diz: estou indo, vou fazer, vou ir, vou... Que jardim é esse? Será que esse jardim é adequado para você? Será que o jardim onde você está indo é adequado? É o jardim que Deus tem preparado para a sua vida? Porque tem um jardim perfeito para você. Tem um jardim perfeito para você. Tem um lugar perfeito. E às vezes o lugar muda. Às vezes Deus nos faz entender que tem que ir para outro lugar, mas sempre na direção dele. Ló foi, comprometeu o futuro dele por estar no lugar errado. É tão sério essa palavra, o ambiente errado pode tanto comprometer o nosso futuro, especialmente porque o ambiente errado pode nos fazer conviver com as pessoas erradas. Às vezes eu aceito um trabalho
onde tem pessoas ali que vão me levar para longe de Deus. E eu aceito por causa do salário, eu aceito pela comodidade, eu aceito porque eu estou precisando, mas eu não aceito pelo único motivo que eu deveria aceitar, porque Deus está me mandando aceitar. Eu aceito por diversos motivos, menos pelo motivo certo. Eu aceito simplesmente porque é cômodo. E o ambiente errado pode comprometer o nosso futuro. E a gente escolhe estar ali. Quantas mulheres que a gente atende? E que às vezes no emprego se envolve com uma terceira pessoa no casamento e destrói a sua família. Não estou dizendo que todo emprego acontece isso. Estou dizendo que quando a gente não está num lugar dirigido por Deus, a gente se cega tanto. A gente está se alimentando tanto daquilo que não vem de Deus. Tanto daquilo que não foi Deus que preparou, que a gente compromete o nosso futuro. Então, o ambiente errado pode comprometer o nosso futuro, especialmente pelas pessoas que nos cercam. Você deve lembrar de um dos filhos de Davi chamado Aminon. Esse filho de Davi se apaixonou, e foi uma paixão louca, não era amor, era paixão, pela formosura de Tamar. E a Bíblia diz que ele se consulta com um amigo. Olha a importância da gente estar no ambiente certo. Um amigo chamado Jonadab, e esse amigo dá um conselho para ele, dele estuprar a própria irmã. E ele segue o conselho, e depois ele se arrepende. A Bíblia fala, é tão forte que a Bíblia fala. A Bíblia diz que ele se arrepende tanto, que o arrependimento, a tristeza que ele está sentindo, aquela dor, era muito maior que o amor que ele sentia. Porque não era amor, era paixão. A Bíblia diz que ela era bonita. Então ele olhou e disse, eu quero. Ele foi conversar com o amigo disse, então pega. E era meia irmã dele. E ele fez isso, arruinando com a vida da menina e com a vida dele também. Muito cuidado com quem você se aconselha, o ambiente que você pede conselho, o lugar onde você está inserido, importa muito, importa. Se importa para Deus, importa para mim. Se importa para Deus, importa para mim. Meu posicionamento geográfico influencia no meu posicionamento espiritual? Meu posicionamento espiritual influencia no meu posicionamento geográfico, no lugar onde eu estou inserido? Segundo ponto, às vezes Deus não me muda geograficamente, mas me manda mudar o lugar que eu estou. Você lembra que eu falei que o lugar certo não tem a ver com a condição ideal? O lugar certo não tem a ver com a condição ideal. Você lembra da serva de Naamã? Quem lembra da serva de Naamã? Uma menina de Deus. Essa era uma menina de Deus. Uma menina de Deus estava como escrava na casa de Naamã. E quando ela viu a necessidade de Naamã de receber a cura, ela não hesita e ela fala, olha, lá na minha cidade tem um profeta e ele poderia te curar. E ele poderia fazer algo por você. Naamã tinha lepra. E Naamã, então, ouve o conselho dessa menina, que foi um instrumento, foi usada por Deus. E Naamã não só é curado, ele passa a servir a Deus. Deus é muito lindo. Então, às vezes, Deus não nos muda. Deus não tirou a menina de lá. Ela continuou lá, mas ela era um instrumento de Deus naquele lugar. Tem um versículo que eu gosto muito e que fala a respeito disso, Isaías 54, 2, 3, quando Deus nos manda continuar no mesmo lugar, mas nos dá uma direção para aquele lugar. Diz assim, amplia o lugar da tua tenda. Ele não está dizendo te muda a tua tenda, muda a tua casa. Não, ele diz amplia, faz uma modificação. Eu quero fazer algo novo. Diga a glória a Deus. Você não vai se mudar, mas você vai ser mudado.
exatamente onde você está. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então, às vezes, Deus não nos muda de lugar, mas muda quem nós somos, muda o que nós estamos fazendo. Às vezes nós continuamos no mesmo lugar, às vezes nós continuamos na igreja, na mesma igreja, mas Deus nos muda de função, de ministério. Às vezes Deus faz uma troca que é necessária. Preste atenção nessas mudanças que Deus faz. Quando nós viemos para cá, eu e meu esposo começamos a congregar aqui, eu falei isso alguns dias atrás para a equipe do Elas. Eu achava que eu ia trabalhar com jovens. No meu coração era isso que eu pensava, eu vou ir para trabalhar com, porque eu sempre trabalhei com jovens. E quando eu entrei aqui, eu botei o pé aqui dentro e vi a pastora, no meu coração veio, você vai trabalhar com mulheres. E eu pensava, com mulheres? Eu já tinha trabalhado com mulheres, mas não assim, tão ativamente. E essa mudança diz muito a meu respeito. Não foi só uma mudança que aconteceu, estavam precisando, e aí não, Deus quis assim. Deus precisava mudar algumas coisas. Deus estava dizendo assim para mim, Letícia, está na hora de amadurecer. Está na hora de amadurecer, tem coisas em ti que tem que amadurecer. Tem coisas que precisam ser diferentes, não que... se eu trabalhasse com jovens, eu não poderia amadurecer também. Poderia, mas essa foi a forma que Deus usou para conversar comigo. Para me mostrar que tinham coisas que precisavam ser mudadas. Deus estava dizendo assim para mim, está na hora de ser mais mulher, menos jovem. Mais mulher. Eu entendi o que Deus estava falando comigo. Preste atenção nas mudanças. Às vezes seu líder chega para você e diz o seguinte, olha, você não vai mais fazer tal coisa, você vai fazer outra coisa. Preste atenção. Preste atenção o que Deus está querendo fazer com você. Nessas mudanças. Toda mudança quer dizer alguma coisa. Então, às vezes a gente não muda de lugar. Às vezes a casa é a mesma a vida toda. Mas Deus manda fazer algumas reformas. Deus manda mudar algumas coisas. Às vezes, espiritualmente, Deus começa a nos mover de uma outra forma. E a gente precisa estar atento a isso. Outro ponto. O meu posicionamento faz o ambiente. Nós falamos agora que às vezes Deus não nos muda de ambiente, mas muda a nossa estrutura. E agora eu quero que você entenda. O meu posicionamento, a minha forma de ser, muda o ambiente em que eu estou. Às vezes Deus nos muda de lugar, nem é por nossa causa, mas é por causa do lugar. Às vezes Deus nos muda de lugar porque aquele lugar está precisando de alguém como você e Ele quer usar. Às vezes você não entende por que eu estou aqui. Por que Deus me colocou aqui? Que negócio que é esse? Por que eu vim parar nesse lugar? Que nem eu muitas vezes olhei, o que eu estou fazendo nessa igreja, meu Deus? Senhor. Às vezes a gente não entende. A gente não entende. E Deus tem tanta coisa para trabalhar na nossa vida. Deus tem tanta coisa. E agora eu quero falar bem sério com vocês, com esses versículos que eu quero ler. Nós vamos ler 5 versículos de Provérbios. E eles são um versículo forte. Coisa que fala muito com a gente. Meu posicionamento faz o ambiente. Vocês, agora, antes de eu ler os versículos, nós vamos fazer um acordo aqui. Vocês não vão ficar tristes comigo. Tá bem? Porque se vocês tiverem que ficar tristes, vocês vão ter que ficar tristes com Deus, porque está na Bíblia. Porque aqui Deus fala muito a respeito de mulher e fala coisa não muito boa. Ai, ai, ai. O que Deus fala? Vamos começar aqui, Provérbios 21, 9. Provérbios 21, 9 e Provérbios 25, 24 é o mesmo versículo, diz a mesma coisa. E o que diz? Diz assim, presta muita atenção. É melhor viver sozinho no canto de um sótão
que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Misericórdia. Meu posicionamento faz o ambiente. Meu posicionamento espiritual faz o ambiente. O que tem a ver meu posicionamento espiritual com o ambiente que estou inserindo? Tudo. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, só que eu concordo. Diz assim: é melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Isso é Deus está falando a nosso respeito, irmãos. O que mais Deus fala? Provérbios 21:19. Olha, essa aqui é forte. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Misericórdia. Ai, ai, ai. Fala, Deus. Pega ela, Jesus. Provérbios 27:15. Provérbios 27. Ai, gente, essa aí vocês vão ter que me perdoar. Essa aqui é pesada. Diz assim: a esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Jesus amado. É forte ou não é? E não está falando dos maridos, está falando das mulheres. Está falando das mulheres. Você já sabe o que é? A Bíblia fala aqui, eu estou lendo uma tradução que fala a esposa briguenta. Talvez na sua tradução aí fala da mulher rixosa. A mulher rixosa. Sabe o que é a mulher rixosa, a mulher briguenta? É aquela mulher chata. A mulher chata. Que a gente é chata, assim, incomoda, reclama de tudo. Chata. Olha o que diz Provérbios 19:13. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Quem aqui já teve uma goteira em casa? Quando eu era criança, tinha uma goteira em cima da minha cama. E era uma desgraça quando chovia. Coisa chata. Se tem uma coisa chata, é uma goteira. Fica... É ou não é? É irritante ou não é? Você vai lá e bota um pano. Aí vai enchendo o balde, vai enchendo o balde, vai enchendo o balde, vai enchendo o balde. Ai, Jesus. E às vezes falta balde na casa para tanta goteira. Misericórdia. Você percebe o que Deus deixou escrito? É porque isso não vem de hoje. Não é de hoje que tem mulher chata. E às vezes a mulher chata somos nós. Às vezes a gente é chata. Às vezes a gente fica assim, não entendendo por que o filho não quer estar em casa, por que o marido não quer estar em casa, mas às vezes nem a gente se suporta. Você pede para o marido lavar a louça, ele lava, você fica reclamando que ele não lava do jeito que você quer que ele lave. Aí o filho quer entrar dentro de casa, mas eu passei pano aí agora. E faz uma tempestade, né? E faz uma brigaçada. Ah, mãe, ninguém me ajuda, vou me mudar daqui, né? Mulher gosta de fazer esse drama. Vou me mudar, eu quero ver quem é que vai limpar essa casa, quem é que vai fazer comida. Quero ver daí como é que vai ser se eu me mudar, se eu sair daqui. Quantas vezes a gente está sendo essa mulher irritante, essa mulher chata, essa mulher briguenta, que o homem diz, eu preferia morar no deserto que morar com essa mulher. Preferia morar no sótão, no canto do sótão, que pesado, né? Deus pegou pesado com a gente, misericórdia, do que com essa mulher. Mas a gente faz o ambiente, irmãs. E às vezes a gente transforma a nossa casa no inferno. O trabalho, a gente não entende. Parece que ninguém gosta de mim, mas que tipo de mulher eu sou? Que tipo de profissional, que tipo de amiga, que tipo de membro de liderado eu sou?
Parece que ninguém me quer em ministério nenhum. Mas que tipo de liderado você é? Que tipo de pessoa? Que ambiente você faz? Porque a gente faz o ambiente. Tem pessoa que chega e é uma alegria só. É ou não é? Tem outra que chega e é um esvaziamento. A pessoa chega, todo mundo dá eu esqueci que eu tinha que fazer não sei o quê, outro vai, porque a pessoa é difícil. Então, se eu não estou bem espiritualmente, eu reflito isso nas minhas atitudes, eu reflito isso nas minhas palavras, eu faço o ambiente. Então, o que tem a ver a minha vida espiritual com o lugar onde eu estou inserido? Tem tudo a ver, porque eu faço o ambiente. E esses versículos que nós lemos, a gente leu rindo, né? Mas era para a gente ler chorando. Esse versículo que nós lemos nos mostra que o nosso posicionamento, ele fala muito, ele faz o ambiente, ele faz o ambiente, ele faz o ambiente onde nós estamos. Então, é preciso, às vezes não é o lugar que a gente tem que mudar. Deus nunca vai dizer para você, abandona o seu marido, sai da sua casa. Mas Ele vai dizer para você, muda o seu comportamento. Muda seu posicionamento. É isso que precisa mudar. É a sua forma de agir, a sua forma de ser. E para mudar o físico, tem que mudar o espiritual muitas vezes. Às vezes está faltando tempo de oração. Às vezes está faltando entrega. Às vezes está faltando leitura bíblica. É preciso a gente cuidar, ter muito cuidado com isso. Meu posicionamento faz o ambiente. Que tipo de ambiente você tem gerado? Vamos fazer uma reflexão? Pensa aí os lugares onde você está, os jardins que Deus colocou você. Pensa no seu trabalho, na sua casa, só pensa, não precisa falar nada. Pensa na sua igreja, no ministério que você atua, pensa. Que ambiente é que você está? Porque se todos os ambientes têm confusão, de repente a confusão esteja em você. E eu não estou aqui para apontar, não estou aqui para dizer algo para você, algo de ruim, não estou dizendo para você vai sempre ser assim, não. Eu quero que o Espírito Santo mostre. Pensa como é que é você lá no condomínio onde você mora, na vizinhança onde você está. Pensa, que ambiente você tem gerado. Espiritualmente, como é que você está posicionado? Espiritualmente, você está no lugar que Deus tem chamado você? No lugar de oração, de ouvir a palavra? Como é que está a sua vida com Deus? Porque o ambiente que você vive é um reflexo da sua vida com Deus também. É um reflexo. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais coisas Deus muda através de nós. É incrível. Às vezes um comportamento que a gente tinha, a gente simplesmente para de ter. A gente simplesmente reage de uma forma diferente. Eu estava ouvindo a pregação do pastor Anderson. Foi umas duas, sem ser essa terça, na outra terça, no culto fé, o pastor perguntou qual é a sua resposta. E eu estava ouvindo o podcast e ele fala a respeito das nossas reações. Eu sempre pensei muito a respeito disso. E gostei de ouvir o pastor explicando ali, ensinando a respeito das nossas reações. A nossa ação a gente consegue programar. A nossa ação a gente projeta. É ou não é? Eu vou lá, vou fazer assim, 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 assado. Agora a nossa reação é exatamente aquilo que eu sou. Exatamente aquilo que eu sou. Uma vez me fizeram uma pergunta, eu faço para você. Quando te chacoalham, eu vou molhar aqui um pouquinho. Quando te chacoalham, quando você é chacoalhada, quando alguma situação da vida acontece e desestabiliza você, quando alguma coisa acontece e tira você do seu ambiente, o que sai? Quando você é chacoalhado, vamos olhar aqui, depois eu peço só que alguém passe um paninho aí. Você é chacoalhada, o que acontece? Alguma coisa vai derramar. E o que vai derramar? Vai derramar aquilo que tem dentro. Pastora Letícia, quando acontece uma coisa fora do controle, o que sai de mim é palavrão, é raiva, é tamanco.
que voa. Olha, vai saindo os acessórios tudo. Isso que sai, então, o que é que tem dentro? O que tem dentro? Porque vai sair o que tem dentro. O que saiu aqui da minha caneca? Coca-Cola? Café? Chá? Refri? Água? Não tinha como sair outra coisa, era o que tinha aqui. Quando você é chacoalhado, o que sai? Você faz o ambiente. Nós precisamos pensar a respeito disso. Para a gente encerrar, o terceiro ponto: como saber se eu estou no jardim perfeito? Como é que eu sei se eu estou no lugar que Deus tem para mim? Como é que eu sei? Eu já entendi. Posicionamento geográfico tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O país onde eu estou, a cidade onde eu estou. Às vezes Deus muda radicalmente. Deus não trouxe 2 mineiros para cá? Trouxe ou não trouxe? Colocou no coração deles Porto Alegre. Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre, e vieram para Porto Alegre. Que é o lugar onde eles nasceram? Não. É o lugar onde, de repente, desde criança eles sonhavam? Não sei, mas eu acho que não. Mas, de repente, Deus começou a mover. E estão aqui. De repente, não estão em condições ideais, não sei, eu estou. De repente, não estão num resort, assim, né? Uma coisa maravilhosa. De repente, tem bastante problema, não sei, para resolver. Mas é o jardim. É o jardim onde tem todas as flores para eles se alimentarem. Onde tem todos os nutrientes, tudo que eles precisam. Porque é o lugar certo. Como saber se eu estou no jardim perfeito? Como saber se eu estou no lugar certo? Como saber? Emprego, igreja, amigos, moradia. Como saber se eu estou no lugar certo? Primeiro de tudo, Jesus está nele? Nós vimos lá em João 12. Aquele que é meu discípulo vai onde eu vou. Onde eu estarei, ali estará também o meu servo, e o meu Pai o honrará. Diga glória a Deus. Primeiro de tudo, Jesus está nesse lugar. Você foi porque Jesus foi, ou você foi e depois diz: vem Jesus, vem, estou aqui, ó, vem, pode vir, já preparei a casa aqui, pode vir. Mas Jesus foi primeiro. Porque eu sou discípulo dele, não é ele que é meu discípulo. Eu que vou seguir, não é ele que vai me seguir. Não é assim, fui agora, vamos lá, Jesus. Organiza as coisas aí que agora eu não estou mais naquele lugar lá, agora eu estou aqui. Então me abençoa aqui. Sabe que funciona? Não funciona. Então, Jesus está nele. Como é que eu sei se eu estou no jardim perfeito? Jesus está nele, primeiro ponto. Segundo, é um lugar de paz interior? Porque às vezes a paz não é visível, às vezes o lugar é guerra, mas dentro tem que ter paz. A paz é um guia para o nosso coração, amém? A paz é um guia. O Espírito Santo, ele trabalha muito a respeito da paz dentro de nós. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, às vezes, se eu não tenho paz, se eu estou sem paz, se eu estou no lugar e estou sem paz, isso tem alguma coisa. Deus, por que eu não tenho paz aqui? Parece o lugar perfeito, não tenho paz, não tenho paz. A casa é linda, mas eu não tenho paz. O salário é ótimo, mas eu não tenho paz. Não tenho paz. Não tenho. Então, é um ponto de interrogação. Você tem paz? Para saber se o lugar é perfeito, se é um jardim perfeito, se é o lugar certo. Você tem paz? Terceiro, é um lugar que tem alimento abundante? Deus nunca vai te deixar sem alimento. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Deus nunca vai te deixar sem alimento. Se o lugar onde você está passando fome, não é de Deus. Deus, se for preciso, Ele manda maná, Ele manda corvo, mas Ele nunca deixa você sem alimento. Se você não está sendo sustentado, se você está fraco, se você diz, eu não aguento, vou morrer, Deus não faz isso com a gente.
Pode ser o deserto, irmãs. Pode ser um lugar assim muito difícil, mas vem provisão, tem alimento, Ele sustenta. Se você está fraco a ponto de não conseguir ficar em pé, preste atenção, que talvez você esteja no lugar errado. Talvez não seja o lugar certo. Se está com fome, se não tem alimento, tem alguma coisa errada. Porque Deus sempre nos alimenta. Deus sempre alimenta. Deus sempre alimenta. Vem alimento sobrenatural, cai do céu. Ele faz vir um corvo, colocar ali o alimento para você. Mas tem alimento. Tem. Ele manda uma viúva pobre, que não tem nem alimento, quase não tem mais alimento para ela. Manda ela fazer e te dá. Deus nunca vai nos deixar sem alimento. Sempre vai ter alimento espiritual. Esse é um outro ponto. E o quarto ponto: você enxerga a beleza no lugar onde você está? Porque você já viu um jardim feio? Jardim é bonito. Jardim é bonito. Então pode ser que não tenha beleza, mas para você vai ter beleza. Deus vai fazer você enxergar a beleza. Pode ser que não tenha beleza nenhuma, pode ser que qualquer pessoa que estivesse no seu lugar não enxergasse nada de bom, não enxergasse algo benéfico estar onde você está, mas para você vai ter beleza. Deus vai fazer você enxergar para algo e ver beleza. Tipo assim, nossa, esse lugar onde eu estou trabalhando é um lugar tão feio, é um lugar onde as pessoas estão brigando, é um lugar onde parece, mas eu consigo ver aqui um campo gigantesco para eu evangelizar. Sabe, Deus faz você enxergar beleza em alguma coisa. Olha, esse apartamento onde eu estou, eu acho que erraram o nome, tinha que ser apertamento. De tão pequeno, parece que não tem lugar para minhas coisas, não tem onde colocar, não sei o quê. Ai, mas eu consigo enxergar aqui um cantinho, um lugar onde Deus me deu, eu consigo enxergar aqui um pedacinho do céu. Deus faz a gente enxergar a beleza onde Ele nos coloca, porque é um jardim. Porque é um jardim. Então pode não ter beleza para ninguém, mas para você vai ter. Deus vai fazer você enxergar beleza no lugar que é o lugar perfeito, que é o lugar onde Ele te colocou. Então 4 coisas: Jesus está nele, é um lugar de paz, você tem alimento e você enxerga a beleza. Como saber se eu estou no jardim perfeito? Esses 4 pontos vão ajudar você a identificar. E talvez esse seja um culto de muitas mudanças, dentro e fora. Até vou pedir uma coisa, o pessoal da equipe do Elas, para pegarem as bandeiras lá na sala da intercessão. A gente vai fazer uma oração, até o louvor, se quiser subir, já pode subir. Que a gente vai fazer um momento de oração agora, e eu creio que Deus vai dar muito direcionamento aqui para nós. Vai ter direcionamento de Deus para nós. Para finalizar, 3 perguntinhas para você fazer para você mesmo. Primeira: será que você está num lugar propício para bater asas e voar? Lembra que eu falei no início? Deus quer que a gente alcance todo o nosso potencial. O lugar onde nós estamos inseridos tem tudo a ver com isso. Se eu não estou no lugar onde eu tenho espaço para bater asas e voar, como é que eu vou bater asas e voar? Se eu não estou... Opa! Foi nada. Se eu não estou no lugar onde eu tenho como crescer, como é que eu vou crescer? Às vezes Deus vai nos mudar de lugar. Segundo, se estiver, você está tendo o comportamento adequado para alçar seu voo mais alto? Talvez você esteja no lugar certo, mas o que precisa mudar é o seu comportamento. Às vezes o que precisa mudar é esse ampliar. Você precisa mudar alguma coisa onde você está. E terceiro, existem mudanças que Deus deseja promover dentro desse ambiente através de você? Vamos nos colocar de pé? Será que Deus não quer usar você para mudar o ambiente? Tem coisas que Deus manda a gente fazer que a gente não entende. Em 2019,
Lembra que eu falei de Paulo? Paulo disse em Gálatas 2:2, se eu não me engano, que ele disse: Deus me mandou expressamente fazer essa viagem. Lembra disso? Que nós lemos ali? Deus me mandou expressamente fazer essa viagem. Em 2019, isso aconteceu comigo. Deus me mandou expressamente fazer uma viagem. E eu fiquei 21 dias na Coreia do Sul. Logo ali. Logo ali. E é tão incrível a forma que Deus trabalha. Eu tinha ouvido falar de um congresso que aconteceria lá. E quando eu ouvi falar, faltava muito tempo assim para acontecer. E eu entendi naquele dia que eu precisava ir para essa viagem. No dia que eu ouvi falar, eu entendi assim, eu preciso fazer essa viagem. Eu preciso ir. Mas era uma coisa tão distante da minha realidade. É uma coisa assim, era uma coisa impossível? Era impossível. Eu pensava, não tem como. É uma coisa, né, nada a ver. Mas eu fiquei com aquilo dentro do meu coração, que eu tinha que ir naquela viagem. E o tempo foi passando, eu esqueci daquilo. Um dia no meu trabalho, a minha chefe disse: Letícia, eu preciso que tu vá nesse sábado num evento me representar. Eu não vou poder ir, tu vai no meu lugar e ouve lá o que eles vão dizer e depois tu me passa. E eu fui, eu não sabia o que era. Nem ela, acho que sabia muito bem o que era. E quando eu fui, o que era? Era o convite para ir para aquela viagem lá que eu falei, para a Coreia do Sul, que é aquela viagem que eu tinha ouvido. E era assim, tipo, semana que vem é a viagem. Eu não estou forçando, era verdade, semana que vem é a viagem. E se você quiser ir, fale conosco e tal. E eu estava com uma amiga e eu disse para ela assim, a Fernanda, eu disse: Fê, eu tenho que ir. E aí ela deu risada, né? Ai, para a Coreia, logo ali. Eu disse: Mão, tem que ir. Não sei, Deus está falando comigo que eu tenho que ir nessa viagem. E já pensando, né, meu marido, imagina se, né, vai concordar, né, e pensando como é que vai ser. Aí eu fui conversar com uma mulher que estava lá. E eu fui assim, só, né, como quem não quer nada, disse: quanto que é essa viagem? Como é que faz? Como é que funciona? Aí ela disse assim, né, me passou os valores: a passagem é assim, eu posso te mandar o link, tu mesmo compra, pode parcelar, pode fazer não sei o que lá. E aí, a alimentação, tá tudo incluso. Não era uma coisa assim tão absurda, era um valor alto, mas não era exorbitante. E aí ela me falou, ela perguntou assim: tu quer ir? Eu disse: eu quero, mas é muito difícil, né? Já é semana que vem a viagem. Ela disse assim: então deixa eu te falar uma coisa. A fé é uma porta automática. A fé funciona assim, é que nem uma porta automática. Você, enquanto fica só dizendo eu quero ir, a porta está fechada. No momento que você dá um passo e chega mais perto da porta, ela se abre, você passa e você vai. A fé é uma porta automática. Não adianta ficar dizendo que quer. Tem que dar o passo, que a porta abre, você passa e as coisas acontecem. E eu disse: uau! Então a fé é uma porta automática e eu vou dar esse espaço, me passa aí todas as informações. E ela me passou. Aí, eu ainda estava lá, uma outra pessoa parou do meu lado e perguntou assim: tu quer ir nessa viagem? Eu disse: eu quero. Ela disse: então deixa eu te falar uma coisa, a fé é uma porta automática. De novo, né? Sabe que se ensaiaram tudo aí para falar isso para mim. E ela me deu a mesma explicação: tem que dar o passo, que a porta abre, tu passa. E aí eu disse: então não vou dar. E eu fui com aquilo na minha cabeça: a fé é uma porta automática, a fé é uma porta automática, a fé é uma porta automática. E pensando assim: como é que essa porta vai se abrir? Como é que eu dou esse passo? O que eu vou fazer? Como é que vai funcionar? Chego para falar com meu esposo, isso era um café da manhã. E aí, já estava mais perto do meio-dia, eu chego, e aí eu digo, nós não estávamos em casa, nós estávamos na igreja. Eu disse para ele assim: eu vou almoçar. Nós não tinha almoço, tinha que almoçar na rua, assim, em algum lugar, no restaurante. Eu vou ir almoçar e eu já volto para o culto. E ele me olhou assim, disse: tá, só não vai num lugar muito caro que a gente está meio apertado de dinheiro. Eu pensei: meu Deus, não tem dinheiro para almoçar. E eu querendo ir para a Coreia. Como é que eu vou dizer para ele que eu quero ir para a Coreia? Semana que vem, né? Tá. Aí
fui pensando aquilo, não, mas a fé é uma porta automática, eu tenho que acreditar, Deus vai preparar o momento certo. Eu volto do almoço, tem um tempo, ele me chama, tá, nem te perguntei como é que foi lá o café da manhã. Eu disse, foi legal, tu nem sabe sobre o que era. Ele disse sobre o que era, tu lembra aquela viagem que um dia eu te falei para a Coreia do Sul, tal, lembro, é semana que vem. Semana que vem? Semana que vem. Daí ele olhou para o chão assim, me olhou e disse, tu quer ir, né? Eu disse, eu quero. Deus está mandando tu ir? Eu disse, Deus está. Então tu vai. Aí eu pensei, sério? Como é que a gente vai fazer? Tu lembra que a gente vendeu o carro? Lembro. O dinheiro está lá, a gente não comprou outro carro ainda. A gente pega esse carro, esse dinheiro do carro, tu vai para a viagem e depois a gente vê o que a gente faz. Aí eu entendi que eu tinha que ir. E eu fui. Fiquei lá esse tempo. E Deus nunca trabalhou tanto na minha vida como naqueles dias. Foram 21 dias que Deus trabalhou tanto. Deus fez tanta coisa que você não pode imaginar. Às vezes Deus precisa nos movimentar. Às vezes Deus precisa nos tirar. E quando eu falo que Deus trabalhou tanto, eu não estou dizendo que foi bom, porque não foi. Foram dias que eu chorei muito. Foram dias que eu quase me desesperei. Mas foram dias que eu vi Deus. Era eu e Deus só naquele país. Não conhecia mais ninguém, não sei falar inglês, não sei falar nada, não sei falar português. Não entendia nada que aquelas pessoas falavam. Deus me colocou lá, posei umas noites na casa de uns coreanos, posei no chão, comia comida que eu não gostava. Tudo Deus fez assim comigo, sabe? Uma bagunça. Sabe quando Deus diz, agora eu vou trabalhar. Tu tá aí sozinha, sem ninguém por perto. Agora é eu e tu. E um dia que eu peguei o telefone para me queixar para o meu esposo e contar para ele o que estava acontecendo, o Espírito Santo disse assim, vai apelar? Eu disse, não, nem ia fazer nada, né? Deixa quieto. E como Deus trabalhou comigo. Não eram as condições ideais. E até hoje estou pagando o carro. Né? Eu usei dinheiro, tinha que comprar o carro parcelado aí. Mas Deus precisava fazer isso comigo. Esse momento que passei com o Gui agora, eu vi tanta coisa que Deus me preparou lá naquela viagem e eu consegui suportar agora porque Ele tinha me preparado, mas tanta coisa. Esse negócio de ficar sozinho, sabe quando tudo que tu quer é ter alguém contigo e não pode, né? Porque eu estava com Covid e ninguém podia ficar comigo, eu tive que ficar lá esperando aquele resultado dar negativo para alguém poder estar comigo em casa. Eu consegui suportar de uma forma tão diferente do que eu imaginei, porque eu já tinha ficado alguns dias sozinha lá na Coreia e eu já sabia que Deus nunca ia me deixar sozinha, que Deus ia me acompanhar. Então Deus às vezes precisa nos movimentar. Tem um monte de pastor, um monte de gente aí com as bandeiras, tem intercessores, tem líderes. Nós vamos orar agora aqui, eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer coisa linda. Deus vai fazer algo muito lindo, muito grande na nossa vida. Feche seus olhos. Vocês tenham liberdade para fazer o que Deus mandar vocês fazer. Tenham liberdade em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que nos movimenta. O Senhor é o Deus que nos movimenta. Nós te pedimos agora, vento impetuoso, sopra neste lugar. Senhor, sopra neste lugar. Sopra neste lugar. Espírito Santo, nos movimenta agora. Espírito Santo, nos mova para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Espírito Santo, nos movimente. E se precisamos continuar onde estamos, firma as nossas estacas, Senhor. Pai, se nós já estamos onde devemos estar, firma as nossas estacas, nos dê segurança.
Senhor, nos dê a paz que excede todo entendimento. Nos movimente aqui, Senhor. Nos mova, nos mude, nos transforme. Ora lá baixeira lá basuri lá baixeira lelele. Ola basuri lá